Gostaria de convidar a igreja que abrisse no Salmo 115, enquanto os irmãos procuram o Salmo. Boa noite a todos, se você nos visita. Essa cena aqui é atípica, talvez a primeira vez acontecendo em nossa igreja. Eu gostaria de explicar aos irmãos, seus amigos, que nosso pastor está de viagem, o pastor Flávio está pregando. E nesse momento eu fui convidado pela primeira vez para assumir o púlpito aqui à noite. Já fizeram isso em outras igrejas, né? Esse grande desafio de assumir o púlpito é algo tremendo, é algo muito desafiador, é uma grande responsabilidade. Alguns pastores já fizeram essa loucura de me passar o púlpito nas suas igrejas, mas é a primeira vez que eu assumo o púlpito aqui na minha própria igreja. Esse é o grande desafio. Os irmãos estão abrindo o Salmo 115, nós vamos meditar nele brevemente essa noite. Conto com a paciência dos irmãos, conto com as orações dos irmãos. Sei que o desafio é duplo, porque, em primeiro lugar, o pastor Flávio e o pastor Vladek têm tomado muito cuidado, têm sido muito zelosos com o culto da nossa igreja. Em segundo lugar, o grande desafio é saber que nós não estamos à altura da mensagem que nós proclamamos. Eu sei que eu não sou digno dessa mensagem tão gloriosa que é a mensagem do Evangelho, mas eu sei também, irmãos, que apesar disso tudo, ainda que hajam pregadores melhores, mensageiros melhores, não existe uma mensagem melhor do que essa. Nós vamos meditar nessa mensagem essa noite, olhando para Cristo, confiando na graça daquele que me chamou aqui para trazer essa mensagem. Salmo 115, os irmãos, por favor, me acompanhem. Na sua própria versão estarei lendo aqui, acompanhe na sua versão e, com toda reverência, ainda que assentados, ouçamos a voz do Senhor. Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. O Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor vos multiplique, vós e vossos filhos cada vez mais. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a entregou aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos pela Tua palavra. E nós pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, faça aquilo que nós não podemos fazer. Aplique ela, Deus, ao nosso coração. Transforme as nossas vidas. Nos molde a imagem do Teu Filho. E nos ajude nessa noite, Deus, como nós precisamos do Senhor. E nessa súplica do salmista nós também suplicamos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Pensando sobre esse salmo, irmãos, algumas coisas em um primeiro momento para considerarmos. Alguns comentaristas, à luz daquilo que nós lemos aqui, entendem que esse salmo trata do exílio do povo de Israel. Enquanto as nações à volta começam a questionar onde está Deus deste povo exilado, onde está o Deus desse povo exilado.
mas eu não gostaria de me ater tanto àquilo que é levantado pelas questões históricas ou pelo contexto desse salmo, mas somente para a estrutura dele, em especial para os primeiros versos, mais especificamente para o primeiro verso, onde nós temos um tema aparecendo aqui que nós iremos abordar. Independente dessas informações históricas, nós temos aqui uma estrutura dentro do próprio salmo que nos ensina a respeito do questionamento que é feito ao povo de Deus em todas as épocas. Eu gostaria que você pensasse a princípio nesses questionamentos como apresentados aqui desta maneira. O salmo começa proclamando a glória apenas de Yahvé, o Senhor nosso Deus. E aqui nós vemos que aquele que clama, aquele que faz essa oração, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, ele se entrega totalmente à fidelidade e à bondade de Deus, e não a algo nele mesmo. Depois o salmo mais adiante vai tratar da questão dos ídolos, fabricados pelas mãos humanas, mas estáticos, sem poder e sem vida. Em um terceiro momento nós vemos que podemos declarar com o salmista que o nosso Deus, invisível e supremo, está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Essas três etapas são também a estrutura interna do próprio texto, e há um contraste absoluto entre esse Deus de Israel e os ídolos no restante desse salmo. Eu gostaria que os irmãos considerassem comigo que essa mensagem diz respeito a uma glória insubstituível. Para aqueles que gostam de anotar ou têm o costume de anotar nas mensagens, se pudéssemos dar um nome para essa mensagem, seria essa: uma glória insubstituível. E aqui a primeira questão que nós trazemos, pensando sobre essa glória insubstituível, é o fato de que, se você não tem essa glória que nós iremos tratar aqui como alvo supremo da sua vida, você tentará inutilmente substituí-la por outra coisa. E essa verdade se aplica para aqueles que estão longe de Cristo, mas também se aplica a nós, que estamos em Cristo e também somos tentados. Se não fosse esse o caso, o salmista não estaria aqui orando e pedindo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. E para que nós pensemos nessa glória insubstituível, eu gostaria que nós passássemos por três aspectos que são levantados aqui por esse texto. E o primeiro nós vemos aqui, logo no verso 1, uma glória suprema. E nós vamos pensar sobre essa glória suprema, a glória de um Deus soberano, que está acima de tudo e de todos. Vamos pensar também muito rapidamente, apenas para considerarmos esse segundo aspecto. Essa é uma glória incomparável. Aqueles que estão à volta do povo de Israel querem perguntar: onde está o seu Deus? Porque ele não é visível como os nossos deuses. Mas nós vemos no texto que a glória do Deus de Israel, por mais que ele não seja visto, é incomparável. E o terceiro momento, nós temos aqui uma glória verdadeira e incontestável. Nós também vamos passar brevemente por isso. Mas nesse primeiro ponto, é o ponto no qual nós iremos nos debruçar essa noite, tentar tirar algo produtivo, algo edificante para nós e desafiador talvez para aqueles que não estão também em Cristo aqui e nos visitam. Mas é uma consideração importante que todos nós temos que fazer. Eu gostaria de estabelecer que essa glória é uma glória insubstituível, porque é uma glória suprema a partir desse verso 1. Olhe mais uma vez para esse verso junto comigo, vamos considerá-lo por um tempo. O verso 1 começa dizendo: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Para entender esse verso, a primeira coisa que precisamos é entender dois termos que muitas vezes usamos, mas sem considerar o seu significado apropriadamente. O texto fala do nome do Senhor, é importante pensarmos sobre isso. E esse nome deve receber glória, não nós mesmos, mas esses dois termos, nome e glória, são importantes para que possamos entender aqui
essa glória suprema revelada nesse primeiro verso. O primeiro termo em hebraico para nome é Shem. Ele pode significar o nome. A ideia aqui é o nome de Deus, se referindo a Ele especificamente. Ou ainda, pode remeter à ideia de reputação, fama, glória, ou ainda honra, autoridade, personalidade. O segundo termo que nós temos aqui, nesse primeiro verso, para definir glória, também do hebraico, kabod, que pode significar glória, honra, esplendor, mais uma vez reputação, e passa a ideia figurativa de reforçar e dar peso positivamente a alguma coisa. Então, se pudéssemos parafrasear o primeiro verso, usando essas duas informações sobre esses dois termos, nós poderíamos dizer o seguinte: nenhuma fama, nenhuma reputação, nenhuma glória para nós, mas a tua fama seja totalmente estabelecida. A ênfase na negação, não a nós, nenhuma glória para nós, nos apresenta aqui um importante recurso do texto. Lembre que aquele que escreve o salmo não tem como aumentar o tamanho da letra todas as vezes que o salmo é escrito. Ele não pode aumentar a caixa do texto como nós estamos acostumados. Então, quando você tem uma ênfase, algo importante para dizer o que você faz, você repete isso. Então, a ênfase na negação, não a nós, nenhuma glória para nós, nos apresenta o importante recurso que o texto hebraico usava para ênfase, para ressaltar aquilo que era principal, não nós. O verso usa uma oposição e uma substituição. Nenhuma glória para nós, mas toda a glória para o nome do Senhor, em virtude do seu amor e da sua fidelidade. A fama e a glória de Deus são invocados pelo salmista, porque o salmo vai tratar mais adiante da fama dos ídolos e da glória dos homens que buscam a sua própria fama e a sua reputação construindo ídolos. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. As passagens seguintes, elas dependem da compreensão de que há aqui uma busca por glória e grandeza e reputação, e o salmista declara uma glória, uma fama, uma grandeza, uma reputação que nós podemos buscar de duas maneiras: negando a nós mesmos em favor do único Senhor, ou afirmando a nós mesmos e rejeitando o Senhor Deus em favor dos ídolos. Isso se consolida, irmãos, na teologia bíblica, em algumas passagens que nós vamos olhar agora rapidamente. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Ezequiel, no capítulo 36. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 32. E aqui nós temos essa ideia de que a glória, a fama, o nome e a reputação e os atos e os feitos colocam Deus no centro de todas as coisas. Ezequiel 36, verso 22 até o verso 32. Assim diz o texto de Ezequiel 22 até o 32, 36, do verso 22 até o 32. Portanto, diz a casa de Israel, Deus falando ao profeta: assim diz o Senhor Deus: ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra.
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. Deus falando para o povo dele. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois eu vos livrarei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e multiplicarei, e não provocarei fome entre vós, mas multiplicarei o fruto das árvores e a produção do campo, para que não passeis mais pelo vexame da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons, e vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. Sabei isto, não é por vossa causa que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa dos vossos atos, ó casa de Israel. Gostaria que os irmãos abrissem agora rapidamente o profeta Isaías no capítulo 48, para que nós tivéssemos aqui um outro ponto interessante, ainda no Antigo Testamento, sobre a centralidade do nome, da glória, da reputação e da fama do nosso Deus. Isaías 48, verso 11. Em Isaías 48, no verso 11, nós temos a seguinte mensagem, por parte de outro profeta: por amor de mim é que faço isto, porque seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outrem. Para que nós consideremos que a glória aqui falada não é uma teologia apenas do Antigo Testamento, eu gostaria de finalizar essa pequena consideração sobre esses dois termos, também passando por uma passagem do Novo Testamento, recorrendo às palavras de Cristo em João, no capítulo 17. Por favor, abram comigo em João, capítulo 17. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 9. Mais uma vez, considere a maneira como a glória e o nome do Senhor são apresentados aqui mais uma vez. João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 9, a oração sacerdotal de Cristo. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de Ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram Teus, e Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de Ti, porque lhes transmiti as palavras que Tu me deste, e eles as acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de Ti, e creram que Tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Somente considerando essa teologia da glória e do nome do Senhor, podemos retornar agora ao Salmo 115 e entender o que ele diz sobre o modo alternativo pelo qual nós podemos buscar estabelecer outra glória. No verso 4, do verso 4 ao verso 8 do Salmo 115, nós temos a menção àqueles que fabricam, constroem ídolos.
Mantenha aberto no Salmo 115, que agora nós vamos nos ater um pouco mais a ele. Por isso, quando o salmista ora, e esse é o foco da nossa meditação essa noite, a oração do salmista: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. Ele está combatendo um problema de adoração que surge nos nossos corações. E especialmente surge também, está presente também no coração daqueles que não foram renovados pelo derramar do Espírito, como nós lemos em Ezequiel 36. E esse é o grande problema, o primeiro grande problema. Fabricar ídolos é parte fundamental da busca pela glória pessoal. E aqui eu vou recorrer a um trecho, uma citação de Martinho Lutero, em sua obra Tratado sobre as Boas Obras, na qual ele expõe o primeiro mandamento. Ele vai dizer o seguinte: esta é, pois, a obra do primeiro mandamento, que ordena: não tenha outros deuses. O que significa: como sou o único Deus, tu deves colocar toda a sua segurança, confiança e fé apenas em mim e em mais ninguém. Segundo o comentário de Timothy Keller, quando ele analisa esse trecho, essa fala de Martinho Lutero, ele consegue estabelecer o seguinte ponto: qualquer coisa na qual buscamos aceitação, alegria, significado, esperança e segurança mais do que em Cristo, se torna, por definição, nosso Deus, algo que adoramos, servimos e em que confiamos de todo o coração e fôlego. Então este seria o nosso primeiro ponto. Aqueles que buscam glória pessoal precisam estabelecer ídolos, porque a glória pessoal é incompatível com a adoração ao nosso próprio Deus. Segundo ponto: o ídolo projeta um interesse humano no lugar de Deus. A idolatria que rejeita o nome e a glória que pertence somente a Deus, e aqui nós estamos tratando dela como algo totalmente oposto àquilo que nós estamos acostumados a ver estátuas e a pensar em um contexto religioso alheio, estranho, fora de nós. Mas esse texto diz para nós que essa idolatria que nós estamos falando aqui, ela é a raiz também de todos os outros pecados. E era isso que Martinho Lutero também acreditava. Nos outros 9 mandamentos você tinha pecados sendo cometidos, porque o primeiro pecado, a primeira transgressão, a transgressão ao maior de todos os mandamentos, foi feita. Então todos nós, irmãos, e aqui nós precisamos considerar isso, todos nós estamos sujeitos em Cristo a este pecado. Todos nós estamos passíveis de inclinar o nosso coração para aquilo que é considerado aqui como idolatria. Nossos interesses podem projetar imagens, padrões de comportamento que visam autopreservação, reputação, fama pessoal a qualquer custo. E aqui considere o seguinte, para que você entenda como todos os outros mandamentos dependem desse primeiro e maior mandamento. Quando nós mentimos, quando colocamos a nossa reputação, o nosso dinheiro, a nossa felicidade como mais fundamental a nós do que o amor de Deus revelado em Cristo, que diz para nós dizermos a verdade. Quando um vendedor trapaceia para obter mais lucros, por exemplo, ele está colocando o seu interesse por bens, o dinheiro, o conforto que vem dos recursos como mais importante, para estabelecer o seu valor pessoal e sua felicidade, muito mais do que a sua própria identidade em Cristo. Considere mais uma vez, quando mentimos, por exemplo, para manter uma boa relação com alguém, seja em casa, seja com amigos, nós estamos colocando a nossa autoimagem e os benefícios desse relacionamento como nossa segurança e conforto, e rejeitamos a nossa identidade em Cristo, que nos diz para dizermos a verdade. Um terceiro e último ponto para considerarmos aqui a respeito desse único verso que nós vamos
pensar nessa noite. O ídolo estabelece a vontade humana no lugar do amor e da fidelidade de Deus. E os ídolos aqui, para nós cristãos, podem ser, irmãos, coisas boas que nós transformamos em coisas supremas para nos dar a importância e alegria que nos faltam. E mais um comentário de Timothy Keller: depois dessas coisas que nós colocamos a nossa confiança, coisas boas que nós transformamos em coisas supremas, depois dessas coisas nos derrotam, porque ficamos dependentes delas. Um sinal claro da idolatria é a ansiedade desordenada, a raiva, o desapontamento, quando os nossos ídolos são ameaçados. Assim, caso percamos uma coisa boa, ficamos tristes, mas se perdemos um ídolo, ficamos devastados. E aqui gostaria de pensar em um quadro bíblico mais amplo, no qual nós vemos uma figura que nos mostra que sim, dentro do povo de Deus, essa é uma realidade. Considere aqui o profeta Jonas. Quando ele desobedece ao chamado de Deus, quando ele prega contra a sua própria vontade e sai da cidade e espera que o pior aconteça, ele rejeita aquilo que Deus estava mandando ele fazer e se apega à sua própria ideia de justiça. Jonas fica furioso com a possibilidade dos ninivitas se arrependerem e serem perdoados por Deus. Deus precisa tratar Jonas em dois estágios: em um primeiro momento, no ventre do peixe; em um segundo momento, com a lição daquela boboreira. A ira de Jonas precisou ser tratada quando ele colocou no lugar de Deus o seu próprio conceito de justiça. Em geral, os ídolos são coisas boas que transformamos em coisas supremas para nos dar a importância e a alegria que nos faltam. E como eu disse, nós apenas vamos passar agora por esses outros dois aspectos que eu comentei. Essa glória insubstituível, ela é suprema, mas ela também é uma glória incomparável. Lendo esse salmo, você consegue perceber que os ídolos podem ser vistos. O Deus de Israel não era visto em nenhuma imagem, mas apesar dos ídolos serem vistos, eles são vazios de significado real. Eles podem ter uma forma construída por homens, mas eles não produzem vida. Eles podem ser grandiosos aos olhos humanos, mas não têm poder nenhum. E o terceiro aspecto que nós consideramos também é que essa glória insubstituível é uma glória verdadeira e incontestável, porque a glória do Deus de Israel, que é real e não inventada pelos homens, ela se manifesta na realidade. A glória do Deus de Israel é incontestável, pois produz vida e transformação. A glória do Deus de Israel é soberana e não depende dos nossos feitos. Ele não é criado por nossas mãos. A glória do Deus de Israel não depende de nada em nós. A sua vontade é livre, poderosa, eficaz. A glória do Deus de Israel é digna de ser louvada e produz verdadeiro louvor. Analise depois esse salmo, considerando alguns desses aspectos. Mas para concluirmos essa noite, irmãos, o primeiro ponto seria esse: nós, eu e você, fomos criados para nos satisfazermos em uma glória, em uma fama, em uma grandeza que não está em nós mesmos. Essa glória não está naquilo que você faz, não está em nada, em ninguém à sua volta, mas no Deus Trino e Uno, Criador de todas as coisas, Redentor e Perdoador de pecados. E aqui considere isso, quando você lembrar desse tópico: o coração do pecado, o centro do pecado consiste nessa substituição. Buscar glória, fama, grandeza, segurança, satisfação, identidade, propósito em qualquer outra coisa e não em Deus. E esse é o conceito de idolatria que nós vemos aqui nesse salmo. Segundo ponto:
você não irá descansar plenamente em nenhum ídolo. A segurança dos ídolos é falsa, a fama dos ídolos é passageira, ela depende dos homens. A realidade dos ídolos é uma mentira, a sua natureza é fútil. O poder dos ídolos é uma ficção, a voz dos ídolos é uma invenção, o fôlego dos ídolos não existe, a vontade dos ídolos é muda. Os ídolos são uma falsa esperança criada por nós e que ocupa o lugar do Deus vivo revelado em Jesus Cristo. Você pode buscar segurança em algo que você vê, em coisas que parecem grandiosas, e esses ídolos que os pagãos falam aqui eram estátuas enormes, imponentes. Você pode buscar essa glória em coisas grandiosas aos olhos dos homens, mas verdade e vida há somente em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E a pergunta para nós essa noite é: por que Cristo não tem tido a primazia por tantas e tantas vezes? Porque a sua glória e a sua fama de Cristo não têm sido supremas em nossas vidas. E o terceiro ponto para considerarmos, caminhando para o fim, é que você é chamado hoje para analisar a sua condição. Todos nós, à luz dessa súplica, dessa oração, nós precisamos analisar a nossa condição. Conhecer a Deus é conhecer a Deus, conhecer verdadeiramente a si mesmo. Quem prova do Senhor, quem experimenta do Senhor, prova-se, examina-se, analisa a si mesmo e vê que não há possibilidade de confiar em sua própria justiça, em seus próprios desejos, em seus próprios padrões. Analise sua vida à luz da palavra de Deus, que nós negligenciamos tanto, e veja se existem ídolos fabricados no seu coração, falsas fontes de alegria, falsas fontes de propósito e de satisfação, que têm somente produzido frustração, engano e mentira. Quanto mais você busca propósito e identidade nessas coisas, nesses ídolos, mais vazio você e eu nos tornamos. O convite ao arrependimento para todos nós vem também com uma ordem de louvor do próprio Salmo. Precisamos nos dobrar diante desse Deus que está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Nós precisamos, irmãos, mais uma vez, clamando com o salmista, aceitar os termos da cruz, o local onde Deus tomou sobre si o nosso ímpeto pecaminoso, uma fome desordenada por nossa própria segurança, satisfação e glória pessoal a todo custo. Para finalizar, irmãos, que esse texto, que essa meditação nos ajude a romper com as falsas imagens, os falsos conceitos, os falsos padrões, que todos eles sejam, de fato, estilhaçados pela verdade desse Deus que está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Que possamos rejeitar toda a glória pessoal para sermos confortados, mais uma vez, com as promessas finais que aparecem nesse salmo. Leia comigo, olhe para o verso 10, vamos nos colocar em pé. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. O Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor os multiplique, vós e vossos filhos cada vez mais. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor mesmo, não por causa de nós e dos nossos feitos, nem das nossas obras, mas o Senhor mesmo, por amor do teu nome,
por teu grande amor nos trouxe aqui nessa noite. E nós queremos, ó Deus, mais uma vez suplicar e pedir, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ajuda-nos a viver, ó Deus, para a glória do teu nome. Ajuda-nos a viver, ó Deus, a luz desse evangelho. Ajuda-nos, Deus, a viver a luz da cruz de Cristo Jesus. Naquela cruz Ele tomou sobre si os nossos ídolos, aquilo que construímos com as nossas próprias mãos, buscando a nossa glória pessoal, buscando a nossa exaltação. Mas o Senhor poderosamente desfez tudo isso em Cristo. Opera isso em nós, pela ação do Teu Espírito, e nos ajuda nessa noite, Deus. Nós pedimos, nós rogamos, nós te agradecemos pela Tua graça, e nós nos entregamos a Ti, sabendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.